Diz assim, por isso sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas. A gente lá vai falar quais são. Sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. E o verso 13, eu considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Então, um dos papéis do pastor e do líder é lembrar aquilo que a pessoa já sabe, ou falar de novo aquilo que a pessoa já é. Às vezes eu falo com algumas pessoas, olha, você precisa fazer assim, 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 assim. E a pessoa fala, mas eu já faço, é você que não sabe. Não, eu considero importante, enquanto estiver nesse corpo, despertar a memória de vocês, embora você já saiba. Eu tenho que ter esse cuidado de lembrar. Esse é um papel. Aliás, eu costumava dizer, durante muitas vezes, que liderar é lembrar. E eu acredito que essa seja uma dinâmica de liderança das mais importantes. Liderar é lembrar. Porque quando nós lembramos ou trazemos à memória ou revitalizamos verdades que precisam acontecer ou acompanhar as nossas vidas, estas verdades elas se repotencializam e elas meio que revigoram a nossa força para que nós possamos continuar. Para que nós possamos não nos desviar do caminho. De vez em quando eu fico irritado com o GPS. Atire a primeira pedra, quem nunca se irritou com o GPS. Eu me irrito com o GPS. Né? Tem umas pessoas que têm uma intimidade maior, que até brigam com a pessoa do GPS. O GPS fala, vire à direita. Já sei, vou virar se eu quiser. Né? Tem gente que é assim, né? E vai conversando, batendo papo. Mas ele, quando você está indo na rota, ele vai te lembrando, ele diz toda a rota que você tem que traçar. Ele, se você quiser olhar, tem cada rua que você tem que ir, tem cada segmento, mas ao passo que o caminho vai acontecendo, o GPS vai lembrando para você de novo. Daqui a tantos metros você vai virar à esquerda. Presta atenção, mantenha a faixa de direita. Ele vai lembrando. E às vezes a gente fica irritado quando a gente é lembrado daquilo que a gente já sabe. Para com isso. Não é bom para você se irritar com o que você já sabe. Lembrem-se. E aceite quem te lembra das coisas que você já sabe. Ditas essas coisas, Pedro, então, no capítulo 1, verso 3, diz assim, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, está na tela ali. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas gloriosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. E à fraternidade, o amor. Eu vou ler até o verso 11. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? E aí, então, no verso 11 e 12 e 13, Pedro fala, eu considero importante lembrar essas coisas para vocês. O centro desse capítulo 1 está aqui a partir desse versículo de número 5. Todo o centro, ou cerne, ou foco do que quer ser passado gira em torno dessa relação crescente de fé, virtude, conhecimento, domínio próprio
perseverança, piedade, fraternidade e amor. E quando estas coisas nos são lembradas, a gente pode dizer, ok, eu já sei o que é isso tudo. Eu já estou sabendo o que é isso tudo. Mas aí vem o conselho, olha, é importante, eu considero importante, enquanto eu estiver vivo, lembrar de você estas coisas. E se a Bíblia nos orienta que são coisas importantes de lembrarmos, nós devemos lembrar. Por exemplo, a ceia é uma lembrança, é um ato memorial que nós trazemos à memória ou lembramos daquilo que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Mais uma vez eu repito, liderar é lembrar. E quem quiser liderar a sua própria vida, precisará exercitar o movimento de se lembrar do que realmente importa, do que realmente tem valor, do que realmente quer e quais são realmente os objetivos e propósitos que você tem para a sua caminhada. Portanto, o apóstolo Pedro, ele escreve e ele diz, olha, eu considero muito importante lembrar para vocês de novo a questão da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, é um texto que a gente já conhece, fala, ora, a fé é uma certeza que a gente tem de uma coisa que a gente espera. E mesmo que eu não veja, essa fé, ela prova que eu vou ver. Então, eu já sei disso, mas é importante lembrar disso. É importante lembrar que nós estamos daqui, nesse culto ou nessa reunião, porque cremos. Nós estamos aqui porque somos pessoas de fé. Pessoas que acreditam na vida eterna, acreditam que Jesus é o centro de todas as coisas, acreditam que sem Jesus não dá para viver. Nós estamos aqui porque queremos nos lembrar, reenfatizar isso ao nosso próprio coração, motivar uns aos outros na caminhada da fé, queremos valorizar aquilo que de fato é importante para nós, que é uma convicção daquilo que eu estou esperando. E eu espero a vida eterna em Cristo Jesus. Eu espero ir morar no céu. Amém, queridos? Então veja, eu preciso me lembrar continuamente que eu sou uma pessoa de fé, porque parece que continuamente eu sou desafiado a ser um incrédulo, a ter incredulidade nas instituições, a ter incredulidade nas pessoas, a ter incredulidade nos movimentos políticos, a ter incredulidade na eficácia de remédios, de vacinas. Parece que eu sou o tempo todo levado a uma incredulidade de onde está a verdade, onde não está a verdade. E isso acontece também no campo da fé, no que diz respeito à fé em Deus, em Cristo Jesus. Então você precisa se lembrar, eu creio, eu sou de fé, eu acredito mesmo, eu continuo crendo. Essa é uma atitude que vai nos fazer continuar sendo quem nós somos e revitalizando aquilo que um dia nós declaramos. Nós cremos em Jesus Cristo e cremos na vida eterna. Nós estamos tratando de vida e morte eterna. É algo tremendo. É preciso entender que existe um inferno, que é um nome meio pesado, meio feio, que aponta para uma separação para sempre, por toda a eternidade, na presença de Deus. E eu não quero isso para a minha vida, e eu não quero isso para a vida de ninguém. E então eu sou alguém que anuncia uma mensagem para livrar pessoas desta vida, ou desta morte, melhor falando, eterna. Ou desta vida longe da presença de Deus por toda a eternidade, cujo nome que se dá a essa vida por toda a eternidade longe da presença de Deus é morte eterna. Eu preciso entender que a minha vida não está apenas condicionada aos anos que eu vivo aqui. Eu não preciso ter pressa para aproveitar todos os sabores, todos os prazeres e todos os valores que a vida me dá. Eu tenho a vida eterna. Eu preciso me lembrar continuamente que eu sou uma pessoa de fé, que todas as coisas vão passar, mas as palavras do Senhor não passarão, e eu viverei por toda a eternidade na presença do Senhor. Outra coisa, quando a fé ela acontece, quando a fé se estabelece, então a fé me leva a... E esse A é craseado, né? Bota lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, né? A fé me leva à virtude. É interessante. Essa fé que me leva à virtude, ou para a virtude, me conduz para um novo movimento. E para não errar, eu fui ali no dicionário e vi o que era virtude. Às vezes a gente se esquece o que é virtude, né? Virtude é o seguinte:
Qualidade do que se conforma com o considerado correto. Qualidade daquilo ou daquele que se conforma com o que é considerado correto. Ponto e vírgula. Excelência moral. Virtude. E aí eu lembro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, quando o apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não se conforme, não tome a forma desse mundo, mas transforme-se, mude, melhore, cresça, desenvolva uma nova forma, ou seja, uma pessoa de virtude, para que você possa experimentar o tamanho, a dimensão, a profundidade, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então veja, a fé e essa lembrança daquilo que eu creio, ela me joga para uma vida de virtude. E eu posso te dizer, contar um segredo para vocês, eu contei outro dia, eu vou contar de novo. Os maiores aborrecimentos que eu tenho na igreja enquanto pastor, e são 21 anos de ministério pastoral, o maior aborrecimento é quando eu prego que fé sem comportamento é uma fé mentirosa. E para ajudar nessa frase, eu pego uma outra frase do Mike Bickle, que no seu capítulo 6 do livro Despertando o Dom Profético, o título é Deus ofende a mente para revelar o que está no coração. A fé que não leva a uma virtude é uma fé sem sentido. A fé que não te leva para a santidade, para uma virtude moral, para que você tome uma conformidade com aquilo que é excelente, é uma fezinha, se é que a gente pode dizer assim, né? É fé de menos. Fé de menos. É muito medíocre. Se autodeclarar alguém de fé, mas não se dirigir, ou não caminhar, ou não desenvolver uma busca. Às vezes não que se tenha alcançado, mas desenvolver uma busca pela virtude. Eu não consigo conceber um evangelho, uma vida com Deus, sem uma contínua luta contra as questões da carne. Eu não consigo entender, nem compreender, na palavra de Deus, que é a base do evangelho, uma relação de fé com Deus, sem negar a si mesmo, sem dizer não àquilo que a carne ou aquilo que o próprio corpo deseja, e abrir mão disso tudo para entregar-se e confiar em Deus. Por isso a fé, ela me leva à virtude. À medida que eu creio, então eu vou agindo em conformidade. Tiago fala isso muito claro, né? A fé sem obras, ela é morta. Ao passo que através das obras a gente pode revelar a fé que temos. Então, a fé, ela conduz à virtude, que é essa excelência moral, que é esse desejo de viver uma vida em conformidade aos conceitos, preceitos, valores e ética e moral divinos. Estabelecidos por Deus, não estabelecidos por nós, não estabelecidos pela cultura. Às vezes, a gente não percebe. Mas, se você fizer a conta e se você raciocinar o tempo inteiro, nós somos tendentes a cantar para nós mesmos, a viver para nós mesmos, a pensar em nós mesmos e a entender que bom é aquilo que interessa a nós mesmos. E isso não necessariamente representa uma virtude moral. Pelo contrário, pode representar algo antiético. Algo que não é sábio, feito fora da hora. Então veja, meus amados irmãos, a fé, ela conduz à virtude. Eu já sei disso, mas eu considero importante lembrar isso a vocês. Lembrar que tipo de gente a gente é. Gente de fé, que então busca uma virtude. E aí, essa virtude, ou esse movimento que começa na fé, que me leva agora a uma busca por excelência moral e a tomar uma forma daquilo que é correto, me leva a buscar conhecimento. Então qual é o correto? Qual é? Salmo 119, versículo 66, é um texto muito interessante, mas eu também queria ler, Alice, o Provérbios 19, 2, que realmente Provérbios 19, 2, ele me chama muita atenção, porque eu preciso conhecer para que essa virtude que eu desejo, ela seja de forma conduzida da maneira correta. Provérbios fala, ensina-me isso,
Não é bom, é esse aí. Não é bom ter zelo sem conhecimento. Porque tem muita gente que diz ter fé, mas não tem conhecimento. Então faz um monte de coisas erradas em nome da fé. Em nome da fé, começa a estabelecer um monte de coisas que podem e que não podem. A própria Bíblia diz que não tem valor algum contra a sensualidade ou contra os prazeres da carne, porque nós somos chamados, convocados, eleitos para viver uma vida diferente de todo mundo. Não igual a todo mundo, mas diferente de todo mundo. Por isso que na história somos chamados de protestantes. Porque é uma contracultura, é um mundo diferente, é um povo diferente, é um tipo de gente diferente. E para isso eu preciso de conhecimento. Por isso que a virtude me leva ao conhecimento. Não é bom ter zelo pela fé que eu digo ter, sem eu ter conhecimento, porque eu vou fazer bobagem. Eu vou agir errado. Eu vou achar que estou, de alguma maneira, preservando a minha fé, mas sem conhecimento não dá. Então não é bom ter zelo sem conhecimento. E o Salmo 119, verso 66, diz o quê? Ensina-me, Senhor, o bom senso e o conhecimento, pois eu confio nos teus mandamentos. Então começa pela fé, a fé verdadeira que me leva a uma vida que busca uma conformidade moral, de acordo com os padrões de Deus, e aí então eu preciso saber quais são os padrões de Deus, o conhecimento. Você vai vendo a lógica, você vai vendo o desenvolvimento da vontade de Deus, e aí quando a gente encontra o desejo de Deus para nós, a gente é conduzido, volta lá para 2 Pedro capítulo 1, versículo 6 ou 5, deixa eu ver. Aí mesmo, domínio próprio. Porque quando eu sei o que Deus quer, agora eu sou desafiado a ter um domínio próprio. Repete comigo, o domínio é meu. Combinou? O domínio é próprio. Eu sou proprietário. Se você não tem casa própria, se você não tem automóvel, pode ficar tranquilo que você é proprietário de você mesmo. Você é dono da sua vida. Dono do seu nariz, você faz o que você quiser. E ninguém tem nada a ver com isso, exceto você mesmo. E diante de Deus, a Bíblia então fala, só fica atento, porque se você fizer o que não deve fazer, você vai colher o que não queria colher. E aí então, diante do conhecimento, do desejo que eu tenho de viver uma vida dentro da virtude, por causa da fé que eu tenho, eu começo a perceber, epa, eu tenho que ter domínio próprio, eu não posso ser dominado. Eu tenho que dominar a mim mesmo. Por exemplo, o que é o pecado da glutonaria? Ser dominado pelo desejo de comer, né? O que é ser dominado pelas questões financeiras? É focar toda a minha vida, o meu tempo, o meu interesse para ganhar dinheiro, para progredir, para crescer. Eu venho à igreja para ganhar dinheiro, para progredir, para crescer. Eu leio a Bíblia para ganhar dinheiro, para progredir, para crescer. Eu faço tudo para ganhar dinheiro, para progredir, para crescer. Tá bom, aí tudo ganha dinheiro, cresce. Chega onde? Faz o quê? Aí morre porque ficou velhinho, né? Acabou, aí deixa para o outro. Então a gente precisa entender que zelo sem conhecimento não é sabedoria. Zelo sem conhecimento não é bom. Não traz virtude. Então eu preciso ter fé, a fé me leva ao conhecimento, que aí me faz entender que eu preciso ter virtude, e aí, diante desse conhecimento, agora eu sei que eu preciso dominar a mim mesmo. E se tem uma propriedade sua, que é difícil de você controlar, é você mesmo. Como é difícil nós controlarmos a nós mesmos. Como é difícil dizermos não para aquilo que a gente quer. E como é difícil dizer sim para aquilo que a gente não quer. Como é difícil ter vontades certas ou ter virtude. Como é difícil ter o conhecimento do que é certo. Como é difícil ser pessoas de fé. E aí, o apóstolo Pedro, ele vai lembrando todas essas coisas, ele vai falando fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Então, se é difícil, você não vai poder achar que vai resolver tudo de uma tacada só. Não adianta achar que vai, resolveu. Não. Você precisa de perseverança. Então, a fé me leva a virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Perseverança, está aqui no dicionário. Constância, manter-se firme no propósito que você decidiu.
Tem coisa mais horrorosa quando você não sabe o que você quer, ou você é inconstante. Hoje quer, amanhã não quero. Hoje eu quero, amanhã não quero. Hoje quero, amanhã não quero. Hoje eu sou, amanhã não sou. Hoje eu estou, amanhã não estou. Eita Deus, que confusão. A perseverança é quando você sabe o que você quer e você luta no favor daquilo que você quer. Você se mantém firme no propósito, perseverante. Veja, não está sendo dito aqui o que você quer. Essa é uma seara que lhe compete. Porém, os perseverantes são aqueles que escolhem e ficam no caminho que escolhem. Tem um trem terrível na vida aí dos universitários, começar um curso depois de 1 ano, 2, não era bem isso que eu queria, vou mudar. Aí muda para o segundo. Aí depois de 1 ano ou 2 no segundo, fala, não era exatamente isso. Né? Vou para o terceiro, tá? A primeira faz tchan, a segunda faz tchan. Eu gosto de falar de anúncio, né? E você não se forma em nada. Fica a vida inteira estudando o quê? Não sei. Ainda vou descobrir. Eu estou buscando. Então faz o seguinte, se forma nessa busca e vai fazendo paralelo a essa busca para você pelo menos ter alguma coisa, dar pelo menos um primeiro passo. Perseverante é aquele que não para no propósito que determinou. E como é difícil a gente saber o que a gente quer se não tivermos domínio próprio. Por quê? Fala sério, tira a primeira pedra aí, quem nunca começou uma dieta e que quebrou essa dieta. Vai? Eu vou emagrecer. Vai. Aí tu começa. Pronto. Aí, chega na igreja dia de domingo, passa o dia inteiro aqui, aí vem a Giovana com um pote de pizza. Aí você olha aquela pizza, não, eu estou na dieta. Eu não vou falar de nada de ninguém. Tem gente aqui numa dieta à base de água, né? Mas, bom, deixa passar, não vou falar não, né? Você faz uma dieta. Daqui a pouco você não tem o domínio próprio e não persevera. Vou ler a Bíblia toda. Já aconteceu contigo? Vou pegar a Bíblia toda, vou ler. Não, eu vou estudar a matéria toda. Eu vou gabaritar essa prova. Eu vou estudar essa apostila toda. Eu vou ler esse livro todo. E você faz desafios. E você começa e não persevera. Não fica firme no propósito que você determinou. Veja, querido. A vitimização. E por isso eu prego tanto contra essa história de eu sou vítima de mim mesmo. A vitimização, ela é a justificativa que você precisa para não perseverar. A vitimização é a justificativa que traz um alívio a uma pressão boa, a uma cobrança santa, a uma inclinação positiva que te leva a ter a virtude moral. Porque a vitimização, ela diz para você, não, você não precisa perseverar tanto não. Não precisa ter tanto domínio próprio não. Usuários de droga vivem essa luta para o resto da vida. E aí, se não tiverem perseverança, vão ouvir aquela vozinha. Um golezinho não tem problema. Um adicto. Uma pessoa, um cigarrinho só não tem problema. E aí, não, você também ainda usa essa expressão. Todo mundo é filho de Deus. Eu também mereço. Diabéticos, quando está servindo bolo de aniversário, só um pedacinho. E aí a gente vai vendo que essa vitimização, eu também preciso comer, eu também mereço, e você vai se vitimando, vai justificando a não perseverança, mas o propósito é teu, a vida é tua, o domínio próprio é seu, o conhecimento é o que você desenvolveu, a virtude é o seu objetivo, e tudo porque você é uma pessoa de fé. Então vai vendo que são coisas que precisamos lembrar, porque senão a gente vai esquecendo. E a perseverança, ou manter-se firme no propósito, é algo que realmente precisamos lembrar, porque senão o nosso propósito de vida muda, e muda, e muda, e muda, e muda, e depois de tanto tempo você caminha e não chega a lugar algum. Então veja, essa perseverança, ela é agora ligada à vitimização, porque ela leva à piedade. E o que é piedade? Piedade também ali tem em Quintino, né, irmãos? Quintino, Piedade, Cascadura, não é isso? Pronto, começou o Google a se pronunciar. A voz do Google. Eu falei... Fala, Cabral, diz lá. Fala aí. Engenho de Dentro? Aí, pronto. É o Google Cabral. Muito. Se você tiver dúvida em qualquer endereço do Rio de Janeiro, aliás, do Brasil, você pode falar com o Cabral.
né? É com ele mesmo. Então veja, queridos, se eu não tenho o entendimento da perseverança, eu vou me vitimar. A piedade, o que é a piedade? Eu procurei piedade, fiz uma pesquisa e vi uma pesquisa muito interessante, né, dentro de uma perspectiva judaica, não cristã, mas judaica mesmo, onde a piedade é apresentada como um sentimento interior que demonstra que o sofrimento nos afeta. Piedade é aquela condição que eu tenho quase que de uma empatia, de uma solidariedade. O sentimento da dor do outro me afeta, mexe comigo. Isso é piedade. E às vezes nós temos piedade demais com a nossa própria pessoa, que afeta a nossa perseverança. Mas nós precisamos ser piedosos. Porque se você não for piedoso com você mesmo, como é que você vai ser piedoso com os outros? Se você não tiver misericórdia com você, tem misericórdia boa e tem misericórdia ruim, né? Tem aquela misericórdia que você não pode comer açúcar e come, está errado? Não é para ter essa piedade com você, mas você precisa entender que caso você erre, caso você falhe, caso você não dê conta, o Senhor é aquele que te ama do jeitinho que você é, e Ele te perdoa, e aí é tempo de recomeçar, e recomeçar, e recomeçar. Então, a perseverança, ela me leva a esse entendimento de piedade. É isso que o texto nos aponta, dentro desse entendimento que é quase que lógico e é uma condução que o Espírito Santo nos leva a conhecer o caráter de Deus, ou o caráter que Deus tem para nós. Porque se eu falo de perseverança, eu falo de alguém que não desiste. Mas se eu falo de piedade, eu falo de alguém que tem paciência ou entendimento e externa a sua dor com o sofrimento do outro. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, Alice, diz assim: o exercício físico é de pouco proveito. Você só vai ficar forte, bonito e com saúde. Isso é bom, mas é pouco proveito. Não é todo o proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Então, tem coisas que têm proveito. Não dá para dizer que não tem proveito, mas é pouco. E tem coisas que têm muito proveito. Ou, como diz a Bíblia, a piedade é em todos os aspectos proveitosa. Por quê? Porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. Deus realmente quer que a gente seja o tipo de gente que se importa. Ter piedade é se importar. Quem se importa consigo mesmo vai ter perseverança na luta da sua própria vida. Vai buscar o domínio próprio, vai buscar o conhecimento do que tem que se dominar, vai buscar a virtude, e tudo isso vai potencializar a sua fé. Caminhando para o final, a piedade, ela conduz à fraternidade, que a palavra grega é filéu, é aquele amor entre irmãos, é aquele amor que é como um laço de irmandade, né? O grego ele tem 3 palavras para falar de amor: agape, filéu e eros, onde o filéu é esse amor de amigo, esse amor de parceria, esse amor que a gente tem dentro da igreja, o amor entre irmãos. Por isso somos uma família, temos um Pai que é Deus, nós nos chamamos de irmãos, nós precisamos nos lembrar, porque a gente fala, Pai do Senhor, irmão, né? Senão vira só uma gíria, né, irmão? Tinha um professor lá que agora parece que ele mudou, mas ele só virava para o Lúcio, tudo bem, irmão? Né? Agora já descobriu o nome, é Lúcio. Irmão, somos irmãos, porque fazemos parte da mesma família. Existem laços que criam um vínculo de amor entre nós. A gente precisa se lembrar disso. Senão a gente vai se irritar, vai ficar insuportável conviver com irmãos, vai achar que a gente tem o direito. Esse irmão eu não quero. Tu não tem direito de escolher irmão. Tu escolheu o teu irmão da tua família. Faz a conta aí. Você, Sofia, né? Eu uso esse exemplo, que é um exemplo bem... Tu escolheu o Gabriel? Não, Sofia, é uma obrigação que veio. Não tem jeito. Gabriel, agora vento que venta lá, venta cá, né? Você escolheu a Sofia? A gente não escolhe nossa família. A gente não tem direito de escolher os nossos irmãos. Por isso, dentro da igreja, a gente precisa desenvolver o amor fraternal. E entender que se é uma igreja, se é família, a gente não escolhe. Então tem gente de todo tipo. Gente que você gosta e gente que você não gosta. Mas não tem nada a ver com você. Tem a ver com o seu pai, com a sua
né, orientação familiar que vem daquele que é o cabeça. Tem coisas que você não tem direito de escolher. Então, essa piedade que me faz entender o outro, que me faz entender a mim mesmo, me leva para viver uma vida dentro de uma fraternidade, ou dentro desse amor que é um amor de irmãos, é um amor de parceria, e que, por final, aponta para o amor de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 8, fala: Deus é amor. Deus é amor. A fé, ela aponta para o caminho que nós caminhamos nas nossas vidas para sermos a semelhança do Pai. A fé é a capacidade que vai desenvolver em nós todos esses elementos que são o centro desse texto aqui de 2 Pedro capítulo 1, que é preciso que a gente lembre, relembre, e a gente possa trazer à memória, porque senão a gente não vai desenvolver virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, nem fraternidade, e não seremos a semelhança de Deus. Portanto, Pedro escreve para a igreja dizendo: olha, o divino poder de Deus, 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, o divino poder de Deus nos deu tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Deus já deu tudo o que nós precisamos. Verso 5. Por isso, porque Deus já me deu tudo que eu preciso, agora o desafio não é mais de Deus, porque Ele já deu, o desafio é meu. Por isso, eu preciso me empenhar. Empenhar. Eu preciso me esforçar, cabe a mim. São coisas que eu preciso fazer para acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento e por aí vai. Tudo que nós falamos aqui, quem se empenha na caminhada sou eu e é você. São coisas que não vão vir prontas. São coisas que não competem a outra pessoa lhe entregar. É sua responsabilidade. Pedro então fala: eu considero importante lembrar dessas coisas. Você já sabe, mas eu considero importante lembrar. E enquanto eu estiver vivo, eu vou lembrar disso o tempo todo. Quando nós pensamos no empenho que é um encargo da nossa vontade, a gente entende o que é a aliança com Deus. Onde essa parceria, onde essa conexão é Deus fazendo a parte dele, como está em Gênesis 17, e eu fazendo a minha parte. A aliança, ela requer acordo, contrato, são partes. E qual é a parte de Deus? Deus já nos deu todas as suas promessas. Deus nos deu tudo que nós precisamos. Que é 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. E no verso 5 ele fala: agora empenhe-se para tomar jeito na tua vida. Porque senão você vai viver o tempo todo uma fézinha. E aí você vai entrar na igreja e não vai experimentar o Deus da igreja. Aí vai criticar a igreja de Deus. Vai entrar na igreja e não vai experimentar o poder do Deus da igreja. E aí vai criticar e vai dizer: a mão do Senhor se encolheu. É a crise que nós precisamos entender que entramos quando entramos na realidade da fé. E se aqui existe no verso 5 esse primeiro empenho, mais adiante, no versículo 10, parece que a coisa aumenta, a dose é maior. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Empenhem-se ainda mais. Então eu tenho que fazer uma força para que o Deus que já me deu tudo o que eu preciso na minha vida, Ele veja da minha parte um empenho na fé, no conhecimento, na virtude, no domínio próprio. Mas eu também preciso empenhar-me para que eu viva de acordo com o chamado que Deus me deu, de acordo com o propósito que Deus tem para a minha vida. Ah, mas eu já sei que Deus tem propósito na minha vida. Ok. Empenhe-se para viver segundo o propósito que Deus tem. Empenhe-se para alinhar o seu propósito ao propósito de Deus, para não ficar desalinhado, não ficar fora do padrão, não ficar distante do que Deus tem para a sua vida. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Portanto, eu preciso me empenhar ainda mais para consolidar o chamado. Ah, eu já sei o que eu tive de chamado.
E aí eu falo para aqueles que tenham entendimento. O título dessa mensagem que está aqui na minha Bíblia é A Certeza de Nossa Vocação e Eleição. E não está falando apenas para pastores, não está falando para obreiros, está falando para pessoas de fé, que são chamadas para viver segundo a fé. Só que a gente aproveita esse texto e pega esse texto e aproveita, porque se existe uma pessoa que é chamada para viver por fé, que tem esse chamado, que tem essa convocação, que teve essa eleição para viver com fé e desenvolver-se, empenhar-se, e eu então entendo que existe agora um degrau a mais na minha caminhada da minha fé, que é uma dedicação àquilo que Deus tem como propósito para a minha vida. Então eu preciso me empenhar ainda mais para consolidar esse propósito que Deus me elegeu. Deus me elegeu para quê? Eu vou consolidar, eu vou ficar firme. Consolidar é manter sólido. Liderar é lembrar. Eu mantenho sólido o propósito que Deus tem para a minha vida, me lembrando qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Nessa noite, nós vamos ordenar a Marise pastora, e nós vamos ordenar a Raimunda e o Paulo obreiros. A igreja está chamando, pedindo para que eles venham fazer um trabalho, para consolidar esse trabalho nas suas atividades, no seu movimento. É uma eleição, é uma escolha. O natural aponta para o sobrenatural. As coisas que nós fazemos aqui, elas meio que nos dão a dica de como são as coisas sobrenaturais. Então veja, esse texto aponta para que eu consolide o chamado e a eleição de vocês. Qual foi o chamado e a eleição de vocês? Viverem pessoas que acreditam nas promessas de Deus, para viver uma vida para a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe, meus amados, a gente está vivendo um tempo que para muitos é difícil. Muitos vivem uma dificuldade enorme nesse tempo de pandemia. Eu considero que esse tem sido um tempo de grande aprendizado e de grande valor para muitos de nós. Eu abro o coração e declaro aqui a cada domingo com muito temor e tremor de quem confia em Deus, que até aqui, e hoje é dia 22 de agosto de 2021, até aqui, nenhum membro do Ministério Palavra da Verdade faleceu de Covid. Nenhum. E eu digo isso para a glória de Deus. Não tem a ver com ser melhor, não tem a ver com ser pior. Tem a ver com o que Deus está fazendo por nós. E tem a ver com testemunhar e glorificar a Deus por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Ele nos elegeu, Ele nos chamou. Nós nos mantemos no propósito. Por causa das dificuldades de muitos irmãos, a vida financeira de muitos caiu, a igreja ela cresceu. Por causa das dificuldades, nós procuramos um novo lugar, agora nós vamos nos mudar para um lugar próprio. Eu quero dizer para vocês que quando nós nos empenhamos para acrescentar a fé, a virtude, nos empenhamos ainda mais para consolidar o chamado e a eleição, nós jamais tropeçaremos e, como diz o versículo de número 11, por favor, e estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma rica provisão de Deus para a tua vida, que não tem a ver com aquilo que você considera importante apenas para as coisas deste mundo. Se há um desafio de ser igreja nos dias de hoje, é pregar a vida eterna, é pregar para pessoas que têm fé, porque parece que a fé das pessoas, ela está simplesmente focada nas necessidades do tempo presente, porque são reais, elas existem, mas elas vão acabar, tem data certa para terminar. Por isso Paulo escreve aos Coríntios e fala, se a nossa esperança em Cristo tiver resumida apenas às coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então, enquanto igreja e pastor, eu não posso
Deixar de pregar de vida eterna, de céu, de inferno, de santidade, de fé que leva à virtude, que busca o conhecimento, que tem a ver com a perseverança e que me leva a esse caminho de um domínio próprio, para que as coisas de Deus, elas desenvolvam dentro de mim a piedade, a fim de que eu seja a imagem e semelhança do meu Pai, que é o desejo que Ele tem para mim, para que eu possa entrar no reino provido, pleno, satisfeito. Então onde é que está o tempo de paz? O tempo de paz, o reino de Deus está dentro do teu interior. Você é uma pessoa de fé. Todos podem viver um tipo de pandemia. Você que é de fé, vive outro. Você está em outro lugar, outra percepção, outra leitura da vida, outra concepção do domínio de Deus, outra maneira de lidar com as questões da vida. A vida é a mesma, os problemas são os mesmos, tudo acontece com todos, a chuva cai sobre todos, o sol nasce para todos, mas aquilo que Deus promete ao teu coração é algo completamente diferente. Consolide o chamado que Deus tem para a sua vida, a eleição que Deus tem para a tua vida. Deus te chamou para ser uma pessoa de fé, que vive com base nas promessas dEle. E sabe o que nós vamos fazer aqui nessa noite? Nós vamos agradecer a Deus, porque consolidamos gente que está acreditando nessa palavra e que está lutando em favor da igreja. Porque para falar mal da igreja, para criticar a igreja, para reclamar da igreja, para falar mal do Deus da igreja e para ofender a igreja, misericórdia. Mas se por um lado a gente tem toda essa oposição, a gente tem homens e mulheres que têm um coração quebrantado pelo Senhor e que acreditam, que têm um empenho em serem pessoas de fé. E é isso que nós acreditamos. Eu não sei quanto a você, qual o nível de relacionamento que você tem com Deus, como está a sua vida na presença de Deus, mas eu preciso dizer para você uma coisa muito clara. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado que Deus tem na tua vida, a eleição que Deus fez na sua vida. Você é uma pessoa de fé.